Bem-vindos de volta, pessoal, ao Neutralized Studies. Eu sou Pascal Lotas e hoje estou aqui com o Dr. Matthias Despt, professor de Psicologia Clínica na Universidade de Ghent, na Bélgica, psicoterapeuta em atividade e um dos principais estudiosos do mundo sobre a teoria da formação de massas. Ele também é autor do excelente livro A Psicologia do Totalitarismo. Matthias, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, Pascal. É um prazer ter você aqui. Você foi uma das vozes que tiveram um papel muito importante durante o que chamamos de formação em massa na época da Covid-19. Você foi a pessoa que defendeu esse tipo de interpretação e escreveu um livro muito importante, tentando entender, do ponto de vista psicológico, algumas das tendências que a gente tem visto acontecer na Europa e na sociedade em geral. Podemos falar um pouco sobre isso? Podemos com o conceito de consumação em massa e como ele se conecta com o totalitarismo? Sim, esse é um bom ponto para começar. Então, olha, eu comecei um doutorado na Universidade de Ghent, na Bélgica, lá em 2003. A ideia era fazer uma pesquisa clássica em psicologia, investigando as relações entre certos traços de personalidade e sintomas de depressão. Pode parecer um ponto meio estranho para começar a falar sobre totalitarismo, mas você vai ver que tem relação. Então eu comecei essa pesquisa tradicional em psicologia e depois de alguns meses tive a sensação de que esses métodos que eu deveria usar, medir características psicológicas e depois calcular correlações estatísticas entre elas, na verdade não poderiam levar a resultados realmente válidos. E porque quando eu medi a mesma característica psicológica, por exemplo, um traço de personalidade, de 3 maneiras diferentes, os resultados eram muitas vezes completamente diferentes. Aí eu perguntei ao meu orientador de doutorado se, em vez de fazer essa pesquisa clássica em psicologia, eu poderia investigar a validade dos métodos de pesquisa em psicologia. E ele me deu permissão para fazer isso. Então, quando eu comecei a investigar esses métodos de pesquisa, depois de mais ou menos 2 anos, começou a chamada crise de replicação nas ciências. E ela mostrou que a grande maioria dos artigos científicos publicados são falsos. Teve até aquele artigo famoso do John Ioannidis, com o título Por que a maioria dos resultados de pesquisa publicados são falsos? Então, esse problema que eu encontrei na psicologia acabou se mostrando bem mais amplo nas ciências em geral. Mais de 85% dos artigos não podem ser reproduzidos. Isso significa que, na prática, eles não têm validade científica alguma. E o curioso é que, com base nos resultados do meu doutorado, eu publiquei meu primeiro livro, um livrinho bem pequeno. Eu não tenho um exemplar comigo agora, mas é um livro chamado A Busca pela Objetividade na Psicologia. E eu deixei bem claro, acho que de uma forma realmente clara, de um jeito que até uma criança talvez pudesse entender, ao ver certos exemplos, que os métodos de pesquisa em psicologia simplesmente não podem levar a conclusões válidas. E o curioso era que, naquele momento, toda vez que eu fazia uma apresentação ou uma palestra sobre esse fenômeno, em que eu mostrava para o público exemplos bem simples, mostrando que, por exemplo, os métodos de medição na psicologia não são confiáveis nem válidos, e que tem erro de medição demais para permitir uma análise estatística realmente significativa, toda vez que eu apresentava isso, acontecia a mesma coisa. Algumas pessoas na plateia, talvez uns 2 ou 3%, ficavam muito entusiasmadas e queriam saber mais. Mas mais de 90%, ou pelo menos a maioria, ficava irritada comigo. E quando eu perguntava para eles, tipo, ok, mas me explica, por que eu estaria errado? Você pode me mostrar? Sabe, eu tenho doutorado em psicologia, mas também um mestrado em estatística. Então eu sou estatístico também.
E toda vez que eu perguntava, me mostra, onde está o meu erro estatístico? Onde está o erro matemático no meu raciocínio? Ninguém nunca me deu uma resposta. Porque na minha visão estava claro que do ponto de vista matemático eu estava certo. E foi nesse momento que eu comecei a ficar fascinado por algo muito estranho. Que em certas condições, pessoas muito inteligentes, porque meus colegas na universidade são pessoas muito inteligentes. São pessoas muito inteligentes. Mas em certas condições, pessoas muito inteligentes podem acabar acreditando em uma narrativa que, na verdade, é absurda. E não importa o que você faça, elas se recusam a abandonar essa narrativa. Continuam acreditando nela. Então, por volta de 2013, eu comecei a estudar psicologia das massas. Porque comecei a perceber que essa estranha cegueira dos especialistas, como eu costumo chamar, essa cegueira das pessoas em determinadas situações, não pode ser explica apenas com base na psicologia individual. Você precisa entender como as pessoas e a identidade das pessoas, o funcionamento cognitivo delas, ficam sob o domínio de processos psicológicos que acontecem no nível do grupo ao qual pertencem. Foi aí que o meu interesse começou. E depois de alguns anos, talvez, eu comecei a perceber, comecei a ler sobre psicologia das massas. E com o tempo, depois de alguns anos, eu fui me dando conta de que esse fenômeno, para o qual eu criei o termo formação de massa, um termo que também foi usado algumas vezes por Gustave Le Bon, e acho que por Sigmund Freud, acabou se tornando o principal termo que eu uso para descrever esse fenômeno estranho de formação de grupo que tem um efeito muito peculiar no funcionamento psicológico individual. Então, quando acontece uma formação em massa, quando as pessoas estão presas a esse tipo de fenômeno, elas normalmente não conseguem manter uma distância crítica em relação a tudo que o grupo acredita. E quando o grupo passa a acreditar nas coisas mais absurdas, as pessoas acabam aceitando, não importa o quão inteligentes sejam. Elas ficam dispostas a se sacrificar de forma radical. Essa é outra característica muito estranha da formação em massa. As pessoas sob esse efeito estão dispostas a se sacrificar radicalmente. E o mais perigoso, claro, é que elas geralmente se tornam extremamente intolerantes com vozes dissonantes, com qualquer um que pense diferente. E foi com esse fenômeno estranho que eu comecei a perceber que, na verdade, esse fenômeno de formação de massa é a base do totalitarismo. É esse processo de formação de massa que dá origem a estados totalitários, como a Alemanha nazista ou a União Soviética, que são, claro, os exemplos mais conhecidos. Esse fenômeno é o que torna os estados totalitários completamente diferentes das ditaduras clássicas. E a maioria das pessoas confunde as duas coisas. Muita gente acha que a Alemanha nazista foi uma ditadura. Não foi. Ou que a União Soviética era uma ditadura clássica. Também não é verdade, é algo totalmente diferente. A diferença é que num estado totalitário, o que sustenta o regime no nível psicológico é justamente essa formação de massa. Já numa ditadura clássica, isso não acontece. Ei, uma pausa bem rápida, porque eu fui banido do YouTube recentemente. E embora eu já tenha voltado, isso pode acontecer de novo a qualquer momento. Então, por favor, pense em se inscrever não só aqui, mas também na minha lista de e-mails no Substack. É pascalotas.substack.com. O link vai estar na descrição aqui embaixo. E agora de volta ao vídeo. Então você está vendo o Estado totalitário como algo que vai, psicologicamente, muito mais fundo do que apenas as estruturas de poder, certo? As estruturas políticas que são construídas. Elas basicamente incluem essa crença fanática, compartilhada por uma grande parte do grupo, nos princípios centrais que o grupo defende. É mais ou menos isso, né? E não é só que o cara lá de cima tem todas as armas e consegue forçar todo mundo a se submeter.
Não, não exatamente. Isso seria uma ditadura clássica. Numa ditadura clássica, existe um regime ditatorial que, de fato, como você disse, tem todas as armas e as pessoas têm medo do potencial agressivo desse regime. Então elas simplesmente aceitam que o regime ditatorial imponha de forma unilateral o seu contrato social sobre elas. Isso é uma ditadura clássica. Mas um Estado totalitário é algo muito, muito, muito mais poderoso no nível psicológico. Num Estado totalitário, ele geralmente começa dentro da própria população. Ou seja, uma parte da população acreditar fanaticamente em uma certa ideologia. Por exemplo, as teorias raciais que eram populares antes da ascensão de Hitler na Alemanha nazista, ou o materialismo histórico, o marxismo, que se tornou muito popular na União Soviética, na Rússia, no final do século XIX. Então, primeiro, o começo de um Estado totalitário é um processo psicológico, em que uma parte da população, geralmente não mais do que 20 a 30%, ou seja, não é todo mundo, definitivamente não, algo em torno de 20 a 30% da população, começa a acreditar fanaticamente numa certa ideologia. E por causa da função emocional que essa ideologia tem para esse grupo, pode surgir uma formação de massa em que as pessoas passam a acreditar de forma tão fanática nessa ideologia que se tornam incapazes de enxergar qualquer coisa na realidade que entre em contraste ou em conflito com ela. E quando as pessoas começam a acreditar nisso de forma tão fanática, que estão dispostas a se sacrificar, a dar a própria vida por essa causa, e quando passam a se sentir muito agressivas contra todos que não aderem à ideologia, é isso que acontece num Estado totalitário. E quando esse processo de formação de massa surge na sociedade, existe a chance de que algumas pessoas com grande talento retórico usem isso para tomar o controle do aparelho do Estado. Elas se apresentam como fizeram Hitler e Lenin, como aqueles que encarnam todas as virtudes dessa ideologia e usam as massas para assumir o poder. A partir daí surge um sistema estatal que, como Hannah Arendt descreveu de forma muito eloquente em As Origens do Totalitarismo, tem uma enorme polícia secreta. Ou seja, essa parte da população que acredita cegamente de forma fanática na ideologia do Estado e que está disposta a denunciar qualquer pessoa ao governo se essa pessoa não compartilhar o mesmo fanatismo pela ideologia. É isso que acontece. Cerca de 20 a 30% das pessoas acreditam fanaticamente nessa ideologia e estão dispostas a denunciar o próprio pai, a mãe, os filhos, qualquer um, ao Estado, se não seguirem a narrativa oficial. Isso significa que, praticamente, em cada quarto, em cada cozinha, em cada casa, há alguém que denuncia os próprios familiares ao governo se achar que eles não são leais o bastante à narrativa do Estado. Foi exatamente isso que aconteceu no Irã, por exemplo, durante a Revolução de 1978. Eu conheço uma mulher que viveu lá e presenciou tudo. Ela era filha do prefeito de uma das principais cidades do Irã. E ela testemunhou uma mãe que denunciou o próprio filho para o Estado colocar a corda no pescoço dele quando ele estava no cadafalso. E depois que ele morreu, ela ficou muito orgulhosa de receber uma medalha pelo que chamavam de bom comportamento cívico. Isso foi lá em 1978. Mas há muitos exemplos assim, e todos mostram o mesmo processo de formação em massa. As pessoas, depois de um tempo, começam a agir de um jeito muito estranho. Como aconteceu no leste europeu depois da Segunda Guerra Mundial, de 20 a 30% da população fazia parte da polícia secreta. Literalmente. Eles realmente se juntaram à polícia secreta. E depois do colapso da Alemanha Oriental, quando as pessoas foram aos arquivos para descobrir quem as tinha denunciado para o Estado, quase todo mundo descobriu que tinha sido alguém da própria família. É isso que acontece. E é isso que torna um Estado totalitário tão sufocante e tão poderoso no nível psicológico. E é por isso que é tão importante entender o que acontece
psicologicamente, dentro de uma formação de massa. Deixa eu acrescentar mais uma coisa, se eu puder. Desde o momento em que comecei a investigar o fenômeno do totalitarismo, eu tinha duas perguntas. A primeira era, o que o diferencia de uma ditadura clássica? E a segunda era, real estek arinas se mover primeira vez no XX? Did totalitarianism emerge for the first time in the 20th century? Because before the 20th century, there were no totalitarians. Porque antes do século XX, não existiam estados totalitários. E a resposta para as duas perguntas, depois de um tempo eu percebi, era justamente essa, o fenômeno da formação de massa. É a formação de massa que torna o totalitarismo diferente das ditaduras clássicas. E o motivo pelo qual os estados totalitários surgiram pela primeira vez no século XX é que o fenômeno da formação de massa, por certas razões, que eu explico no meu livro, esse fenômeno sempre existiu, mas foi se tornando mais forte ao longo dos últimos séculos. It became stronger throughout the last centuries. It became stronger and stronger and stronger. Isso foi ficando cada vez mais forte, como consequência de outro processo. O fato de que a sociedade está se fragmentando, está se desintegrando. Cada vez mais pessoas se sentem sozinhas, isoladas, e é por isso que as formações de massa ganham força. A gente vê isso agora, por exemplo, na forma como as coisas acontecem no nível geopolítico. Muita gente simplesmente acredita nessas narrativas que estão sendo usadas para justificar guerras, enquanto qualquer pessoa que parasse um momento para pensar com seriedade perceberia que a maioria dessas narrativas, bom, não vou dizer que são mentiras completas, mas muita coisa é imprecisa e tem mais de propaganda do que de verdade. É isso. Essa é a minha principal preocupação, sabe? É por isso que eu acho que a sua teoria é absolutamente essencial para entender o que está acontecendo com a Europa neste momento. Porque a pergunta que a gente precisa responder é: como é possível que tantas pessoas muito inteligentes, extremamente inteligentes, e que estão nos mesmos círculos que nós, acreditem nessas narrativas de guerra? Porque a Europa está marchando em direção a uma guerra com a Rússia. E isso está totalmente claro, especialmente quando a gente olha o que está acontecendo na Alemanha, como os europeus estão se preparando. Eles estão dizendo isso abertamente, nem tentam esconder, para uma guerra com a Rússia, o que seria uma atitude suicida. E a gente já viu isso antes. Quer dizer, você foi um dos principais críticos, claro, da forma como a Covid foi tratada, com medidas que foram realmente muito prejudiciais, e por aí vai. Quer dizer, a questão da formação em massa tenta, se eu entendi direito, entender como, no nível do grupo, esse nível interage com a psicologia individual de cada pessoa, certo? E como certas coisas acabam se sobrepondo até ao pensamento racional. Então, mais uma pergunta aqui. Isso também tem a ver com a disponibilidade do meio? Quer dizer, o fato de que pela primeira vez no século XX, a gente passou a ter mídia de massa, né? Temos TV, rádio, e essa capacidade de grandes grupos ouvirem as mesmas narrativas ao mesmo tempo. E isso, além da atomização da sociedade, de repente trouxe a possibilidade de falar com milhões, ou até dezenas de milhões de pessoas. Isso também entra nesse processo. E como você vê o momento atual com essa nova dimensão de comunicação em massa que as redes sociais trouxeram? Sim, deixa eu voltar por um minuto a algo que você mencionou no começo, que dá para ver como pessoas muito inteligentes acabam acreditando nas narrativas de guerra na Europa. Exatamente. E o mais curioso é que, ou melhor, uma das coisas mais impressionantes nesse fenômeno de formação em massa é que quanto maior o nível de educação, mais vulneráveis as pessoas se tornam a esse tipo de formação. É algo realmente estranho. Normalmente, a gente pensaria que pessoas muito instruídas seriam mais resistentes, que teriam uma capacidade crítica mais desenvolvida. Mas isso simplesmente não é verdade. Critical thinking ability, which is not true. Like Gustave Le Bon in the 19th century. Como Gustave Le Bon já escreveu no século XIX, no livro A Psicologia das Multidões, ele dizia que quanto maior o nível de educação,
mais as pessoas se tornam vulneráveis à formação de massa. Isso foi repetido por Jacques Ellul no livro Propaganda, que, na minha opinião, é o melhor livro já escrito sobre o tema. Ele disse exatamente a mesma coisa. Quanto mais tempo as pessoas passam na escola, mais facilmente caem na propaganda. Então, sucesso. Ele disse, como Jacques Ellul também dizia, que isso tem a ver com o fato de que a educação e o nosso sistema escolar, na verdade, é uma forma de doutrinação, inconscientemente. Não é que os professores saibam de forma consciente que estão doutrinando as crianças. Não. É que o sistema educacional ensina as pessoas a não pensarem por conta própria. Ensina todo mundo a pensar do mesmo jeito. Ou seja, ensina a pensar de acordo com a visão dominante sobre o ser humano e sobre o mundo. E desse modo, a educação acaba se tornando uma preparação psicológica que deixa as pessoas vulneráveis à propaganda que vai ser usada mais tarde ao longo da vida delas. Então esse é um ponto. Quanto maior o nível de educação, mais facilmente as pessoas acabam caindo nisso. E dá para ver claramente no exemplo da guerra na Ucrânia, a guerra com a Rússia. É um ótimo exemplo. Eu escrevi 2 artigos sobre isso e publiquei na minha página do Substack. Em um deles eu analiso a estrutura da Rússia de Putin. E claro, o Putin não é nenhum santo. A gente sabe disso. Sabemos que ele não é um santo. Quer dizer, há muitos problemas na Rússia, inclusive na questão da liberdade de expressão. Mas se a gente olhar do outro lado, por que a OTAN fez, aí uma coisa é certa. A OTAN também não é santa. E eles têm essa política expansionista que vai tão longe que, na minha opinião, não há outra opção para Putin e para a Rússia a não ser ir para a guerra. Porque se não fizerem isso, vão perder o status, não vão mais ser uma superpotência. É muito estranho que uma população inteira realmente acredite que o Putin é esse demônio que precisa ser destruído, ou que ameaça destruir a Europa, sem nunca conseguir olhar pela outra perspectiva e ver o que aconteceu na Ucrânia. Ver como empresas americanas compraram cerca de 30% de todo o país e por aí vai. É isso que a formação em massa faz. E nenhum número de contra-argumentos vai adiantar. Sabe, a primeira pessoa que eu entrevistei no meu canal, há 4 anos, foi o Jack Matlock, o último embaixador dos Estados Unidos na União Soviética. E ele repetia o tempo todo: esse foi o nosso erro. A gente nunca deveria ter feito isso. E ele é só mais um, numa longa lista de pessoas que disseram que não deveríamos empurrar essa guerra contra os russos. Mas ela foi empurrada, virou uma guerra e já dura 4 anos. E mesmo depois de todas essas revelações, inclusive sobre como a CIA vinha se infiltrando, segundo o jornal The New York Times, não algum teórico da conspiração, mas o The New York Times, sobre como a CIA, depois de 2014, vinha se infiltrando na Ucrânia e começando a transformá-la num bastião contra os russos e suas capacidades avançadas. Foi o Reino Unido e os Estados Unidos que sabotaram o Acordo de Istambul. Tudo isso já veio à tona, confirmado por várias fontes. Mesmo assim, se você tocar nesse assunto, as pessoas que estão presas nesse tipo de formação em massa ficam com raiva. Você pode me explicar por que a reação delas é a raiva, em vez de uma conversa racional? Sim, é por isso que é tão importante, eu acho, entender o que acontece numa formação de massa no nível emocional. Sabe, tem algo muito interessante aí. Eu vou começar dando uma visão mais ampla, como se fosse de helicóptero, para a gente se afastar um pouco e enxergar o todo. Lá pelo século XVII, mais ou menos, aconteceu o que eu chamo de uma grande revolução metafísica. Antes desse período, a visão dominante sobre o ser humano e o mundo era a visão religiosa. E então, ali no século XVII, isso começou a mudar. A visão religiosa foi sendo substituída aos poucos, passo a passo, por uma visão racionalista e materialista,
que passou a acreditar que o mundo real é aquele que você pode ver com os olhos e compreender com o cérebro. E a partir daí, bom, acho que é isso que você precisa entender. A partir desse momento, a gente começou a acreditar que o ser humano, antes de tudo, é um ser racional. E também que nós deveríamos ser seres racionais. Tipo, quando você acorda de manhã, a primeira coisa em que deveria pensar é algo como eu posso ser o mais inteligente possível hoje? É isso que a visão de mundo racionalista acredita. Já não é mais como antes do século XVII, quando as pessoas acordavam e costumavam pensar, ou pelo menos era o que se esperava delas, de acordo com a visão dominante, algo como posso viver bem hoje? How can I live a good life today? So good and bad were the most important things. Então o bem e o mal eram as coisas mais importantes. A primeira pergunta que a gente devia fazer era uma pergunta ética. Uma pergunta ética, não uma pergunta racional. E aí, a partir do século XVII, começamos a acreditar que o ser humano devia viver a vida a partir de uma outra questão. Tipo, como podemos ser o mais inteligentes possível? Como podemos viver de forma o mais racional possível? E o grande objetivo da vida, nesse sentido, passou a ser o mais inteligente e o mais forte na luta pela sobrevivência, algo assim. The smartest and the strongest in the struggle to survive, something like that. And the strange thing was, like, if you look at modern E o curioso é o seguinte, se a gente olha para a democracia moderna, para como ela começou lá no século XVIII, depois da Revolução Americana, dá para dizer que os pais fundadores, por exemplo, da democracia americana, realmente acreditavam que o ser humano é um ser racional. Eles achavam que quando as pessoas fossem livres, elas pensariam de forma racional e escolheriam políticos racionais. Os melhores líderes do ponto de vista da razão. Gente como Thomas Jefferson e outros. Se você lê o que eles escreveram, todos acreditavam nisso. Eles acreditavam, assim como os pensadores do iluminismo, que o ser humano é de fato um ser racional. O curioso é que depois de algumas décadas, acho que no começo do século XIX, por volta de 1810, uns 20 ou 30 anos depois da Revolução Americana, todos os pais fundadores da democracia moderna já sabiam que tinham cometido um erro fatal. Eles já sabiam que o ser humano não é um ser racional, nem de longe. E foi aí que tudo começou. Quase ao mesmo tempo surgiu o fenômeno da propaganda moderna. A propaganda moderna, que é uma espécie de prática. Porque, veja, a propaganda é o principal princípio organizador da democracia moderna. Se você ler os textos do início da democracia, se ler o que escreveram as pessoas que testemunharam os problemas das primeiras democracias, todas diziam a mesma coisa. Não temos outra opção a não ser manipular a população. Se você lê com atenção, vai ver que não existe outra opção. Sem algum tipo de manipulação, é impossível organizar a sociedade. E naquela época, depois de 20 ou 30 anos, eles já sabiam que os cidadãos, o povo, simplesmente não se comportariam de forma racional. Então, a propaganda moderna é como o retorno de algo que foi reprimido no início da democracia moderna. A democracia moderna começou com a crença de que o ser humano é um ser racional. E a propaganda parte exatamente do oposto. É possível fazer as pessoas acreditarem nas coisas mais irracionais, não importa o que, quando elas são expostas repetidas vezes a mensagens irracionais e emocionais. Esse é o ponto. Existem essas duas coisas. De um lado, a crença tão típica da cultura do iluminismo de que o ser humano é um ser racional. E aí, por outro lado, acontece exatamente o oposto. É como se os seres humanos fossem completamente irracionais. E com a propaganda que sempre apela para as emoções das pessoas, que manipula essas emoções, com a propaganda, dá para fazer elas acreditarem em qualquer coisa que você quiser. Esse é o ponto. A democracia moderna, na verdade, é essencialmente o oposto do que ela finge ser. Ela finge ser um sistema em que as pessoas são livres e podem escolher de forma racional o que é melhor para elas. Mas, no fundo,
qualquer um que estude a democracia moderna de maneira aberta vai acabar concluindo que é um sistema em que as pessoas são enganadas todos os dias pela propaganda e em que a população começa a acreditar nas coisas mais absurdas e irracionais, justamente porque a propaganda manipula todo mundo. Ou eles podem. Eles podem começar a acreditar nas coisas mais absurdas, né? Não é que isso precise acontecer, mas é possível. E é por isso que a pergunta, como as democracias produzem estados totalitários, é meio que a pergunta errada. A questão é mais, por que alguns sistemas democráticos não caem no totalitarismo e na formação em massa, enquanto outros caem? O que é que alimenta esse fenômeno de formação em massa, afinal? Sabe, às vezes surge esse tipo de movimento, e eu não lembro se foi uma metáfora que me veio à cabeça quando eu estava ouvindo um dos seus podcasts, ou de outra pessoa. Quando você tem esse fenômeno físico, em que se uma ponte começa a balançar e muita gente passa por ela, as pessoas acabam andando no mesmo ritmo, tentando compensar o movimento da ponte. Só que isso, por si só, piora o balanço, até o ponto em que a ponte pode desabar. Ela começa a oscilar, entende? É um tipo de formação em massa, de certo modo. Um fenômeno em que cada pessoa é meio que forçada a reagir aos movimentos das outras. It's aqueles cada ama synchronized, e nessas strengths, há um estado totalitário. Até certo ponto, sim. Sabe, talvez valha a pena entrar no mecanismo da formação das massas. Em poucos minutos a gente pode passar por isso. Eu acho que, na minha opinião, uma das grandes questões quando se estuda o fenômeno da psicologia das massas ou da formação das massas é sempre, por que isso ficou mais forte? Porque, veja, sempre existiram formações de massa. Houve as cruzadas, houve as caças às bruxas no século XVII e assim por diante. Sempre existiram formações de massa. Mas o curioso é que esse fenômeno foi ficando cada vez mais intenso ao longo dos últimos séculos. E sabe, eu acredito que o motivo de tudo ter se fortalecido lá no começo foi o surgimento de um nível muito alto de solidão. Eu estudei o fenômeno da formação em massa por alguns anos, e na minha opinião o ponto de partida é sempre a solidão. Muitos estudiosos já observaram que algo como a propaganda não funciona numa população com laços sociais fortes. É preciso ter pessoas desconectadas, solitárias, para que a propaganda seja realmente eficaz. Então, o que aconteceu no início foi isso. A nossa visão racionalista e materialista do ser humano e do mundo, por vários motivos que eu explico no meu livro, acabou desconectando as pessoas. Fez com que elas se sentissem sozinhas. E fez com que cada vez mais gente se sentisse assim. E esse é o primeiro passo. O primeiro passo, e muito importante no nível psicológico, a solidão. Hegel, o filósofo alemão, foi o primeiro a usar o termo atomização, lá no começo do século XIX, para se referir ao fato de que, nas sociedades modernas, cada vez mais pessoas começaram a se sentir sozinhas. E se a gente olha agora para o século XX, para o século XXI, acho que entre 40% e 60% das pessoas dizem se sentir sozinhas. A Theresa May, no Reino Unido, chegou a nomear uma ministra da solidão, justamente por causa do número de pessoas solitárias. E nos Estados Unidos, o diretor-geral de saúde pública, em 2017, se não me engano, chegou a dizer que havia uma epidemia de solidão. Muita gente se sente sozinha, desconectada. Esse é o primeiro passo. E quando as pessoas se sentem sozinhas, normalmente começam a ter dificuldade em encontrar sentido na vida. Porque de um ser humano isolado para outro ser humano isolado, a vida sempre parece sem propósito, sem significado. Isso acontece porque a gente tem, de forma natural, uma sensação de propósito e de sentido quando sente que a própria existência tem algum impacto sobre outras pessoas. Então, quem se sente sozinho perde isso. E aí, geralmente, vem essa falta de sentido. É impressionante. Quase metade da população mundial acredita que o próprio trabalho não tem propósito.
que é o que chamam de um trabalho inútil. Esses números são assustadores. E aí acontece algo muito importante no nível emocional. Quando as pessoas se sentem sozinhas, desconectadas, isoladas e lutam com essa falta de sentido, algo muito típico começa a acontecer no campo emocional. Caro afetivo. At the emotional, at the affective level. And that's what, in my theory, is... E é isso que, na minha teoria, é essencial para entender a formação de massa. Quando as pessoas se sentem isoladas e têm dificuldade em dar sentido às coisas, elas acabam sendo confrontadas no nível emocional com o que eu chamo de frustração, agressividade e ansiedade flutuantes. Ou seja, é um tipo de frustração, agressividade e ansiedade que não estão ligadas a um objeto específico. Em outras palavras, a pessoa se sente frustrada, agressiva e ansiosa, mas não sabe exatamente por quê. E isso é um destino extremamente doloroso. É muito diferente, por exemplo, quando você sente ansiedade, mas acha que sabe o motivo. Nesse caso, você sente que tem um pouco de controle. Se você tem medo de um cachorro, por exemplo, você sabe que pode correr dele. Mas se você se sente ansioso, sem saber exatamente por quê, em termos psicológicos, isso é um estado mental extremamente doloroso. E quando muitas pessoas estão nesse estado, o que, por exemplo, aconteceu claramente antes da crise do coronavírus, quando há níveis muito altos de ansiedade difusa, algo bem típico pode acontecer. Se nessas condições, alguém divulga uma narrativa pela mídia de massa apontando um objeto para essa ansiedade, por exemplo, um vírus, e ao mesmo tempo apresenta uma estratégia para lidar com esse objeto de ansiedade, como os lockdowns, algo muito característico pode acontecer. Toda aquela ansiedade solta no ar pode de repente se conectar ao objeto da ansiedade. E aí, as pessoas podem estar dispostas a aceitar a estratégia para lidar com esse objeto. Não importa o quão absurda ela seja. Porque o motivo pelo qual elas acreditam nessa narrativa não é que elas acham que é uma estratégia racional ou eficaz para lidar com a ansiedade. Não, é algo psicológico. É porque essa estratégia funciona como um tipo de ritual, que dá a sensação de controle sobre a própria ansiedade. Esse é o primeiro passo. O primeiro passo é como um sintoma coletivo. Algo assim acontece o tempo todo, no nível individual. É como quando uma pessoa tem uma fobia ou outro sintoma compulsivo, o mesmo processo acontece. Mas numa formação em massa, isso ocorre em nível coletivo. Então todas essas pessoas passam a acreditar na narrativa, porque isso faz com que se sintam no controle de novo. E aí, num segundo momento, algo ainda mais importante acontece. Como tantas pessoas ao mesmo tempo participam da estratégia para lidar com o objeto da ansiedade, elas voltam a se sentir conectadas. Têm a sensação de que estão lutando juntas, travando uma batalha coletiva contra esse objeto de ansiedade. Isso faz com que se sintam ligadas novamente. A estratégia para lidar com o objeto da ansiedade, o uso de máscaras, os confinamentos, funciona como um ritual coletivo. E esse ritual faz com que elas se sintam unidas outra vez, como se pudessem escapar daquela situação mais dolorosa. A condição é a seguinte: um ser humano pode estar em completo isolamento. Ele sente que pode escapar desse isolamento e dessa solidão e que pode formar uma comunidade de novo. Parece que está conectado outra vez, mas na verdade não está. É isso que torna a formação de massa tão dramática e tão destrutiva. Porque quando as pessoas formam uma massa, e a formação de massa é um tipo de formação de grupo com uma característica muito específica, algo diferente. Numa formação de grupo saudável, os indivíduos se conectam uns aos outros e o grupo se baseia nessas conexões entre as pessoas. Mas numa formação acontece algo completamente diferente. Como numa formação de massa, uma massa é um grupo que surge não porque as pessoas se conectam umas com as outras, mas porque todas se conectam a um mesmo ideal coletivo. Isso quer dizer que depois de um tempo, toda a energia, todo o amor entre as pessoas é drenado,
e tudo é direcionado para o vínculo entre o indivíduo e o coletivo. Ou seja, depois de um tempo, as pessoas passam a amar o ideal coletivo, que geralmente se manifesta em um ou outro líder, como Stalin ou Hitler, por exemplo. As pessoas amam o ideal coletivo muito mais do que os outros indivíduos. E isso explica, claro, porque depois de um tempo, numa formação de massa, mães começam a denunciar seus próprios filhos ao Estado quando acham que eles não são leais o bastante ao Estado. É isso que acontece numa formação em massa. É um mecanismo extremamente destrutivo e poderoso, em que as pessoas parecem escapar da solidão, parecem encontrar uma forma de descarregar sua agressividade frustrada num bode expiatório e parecem estar no controle da própria ansiedade. Mas, na verdade, ficam cada vez mais ansiosas, frustradas e agressivas e se sentem cada vez mais sozinhas. E desse jeito acabam ficando ainda mais vulneráveis a uma nova transformação. Foi exatamente isso que aconteceu quando a narrativa da pandemia terminou. Imediatamente, quase de um dia para o outro, depois que a narrativa da pandemia perdeu força na sociedade, surgiu a narrativa da Ucrânia. O coronavírus não acabou por causa de nenhum tipo de lockdown. Ele acabou por causa da guerra na Ucrânia, porque foi possível mudar de um tema para o outro, sem necessidade, e até reaproveitar o mesmo tipo de discurso. Então, como é que a gente rompe com isso? Eu concordo com o que você está dizendo, e acho que sua análise sobre como esse processo funciona está certa. Mas o que a gente faz diante disso? Como quebrar o domínio dessa formação em massa? E digo, tanto no nível realista quanto no nível irrealista. Quer dizer, de forma irrealista, ou melhor, ideológica, idealmente falando, eu tive uma conversa com o Dr. Neil McLaren, que escreveu sobre o narcisismo e a ligação dele com o fascismo. E ele lançou essa ideia meio de passagem, sabe? Porque o sistema é feito de um jeito que esses narcisistas acabam inevitavelmente chegando ao topo. O que a gente precisaria é de um mecanismo para evitar isso. Então, digamos que 50% do parlamento não fosse eleito pelo povo, mas escolhido de forma totalmente aleatória. Pura aleatoriedade. Metade vai para o parlamento. E isso funcionaria como um contrapeso. Claro, isso é irrealista, mas nesse nível de ideias, e dentro do que é realmente possível de fazer, o que existe que possa agir contra essa formação em massa em que a gente realmente está. E na Europa, a gente está caminhando para uma guerra com a Rússia, se não rompermos com isso. We are walking toward a war with Russia if we do not break it. That's the most important question, of course. Sim, essa é a pergunta mais importante, claro. E pela minha análise, dá para dizer com facilidade o que pode ser a solução e o que não pode ser. Para entender isso, acho que a gente precisa ir um nível mais fundo e se perguntar quais são as razões psicológicas para essa solidão que foi ficando cada vez mais forte. Sabe, existem centenas de motivos pelos quais as pessoas, na modernidade, durante a cultura do iluminismo, foram ficando mais e mais sozinhas. São muitos motivos, mas existe um que é muito mais fundamental, o mais importante de todos, e que quase sempre é esquecido. Eu não conheço ninguém que tenha realmente se concentrado no que eu acredito ser a causa mais importante, mais profunda, a raiz da solidão. A raiz da solidão, na minha opinião, é o fato de que, na modernidade e durante a cultura do iluminismo, as pessoas perderam o contato com a verdade. Muito estranho mesmo. É como quando começou a tradição do iluminismo, quando surgiu essa visão racionalista e materialista do ser humano e do mundo. As pessoas começaram a acreditar que o universo inteiro era uma espécie de máquina e que o ser humano era uma pequena máquina, uma engrenagem dentro da grande máquina do universo. Que o ser humano era um ser puramente biológico e que o objetivo final da vida era a sobrevivência biológica, ou aproveitar o máximo possível, ou evitar a dor, tanto faz. Mas que o sentido último da vida tinha que ser entendido em termos materialistas, de acordo com essa nova visão materialista do mundo. E a partir daí, algo muito estranho aconteceu. Durante a cultura do iluminismo, a humanidade acreditou ter encontrado o caminho real,
a estrada principal para a verdade. The royal road, the highway to truth. Like, people started to believe that we can find truth. As pessoas começaram a acreditar que a gente pode encontrar a verdade só observando o mundo com os próprios olhos e determinando a proporção exata entre todos os fatos que a gente vê. Era assim que, na cultura do iluminismo, se acreditava que era possível chegar à verdade. E por mais estranho que pareça, enquanto achávamos que estávamos no caminho certo para a verdade, de um jeito curioso, a gente acabou perdendo completamente o contato com ela. E eu acho que isso aconteceu por um motivo bem claro. Mesmo a cultura da Grécia Antiga já sabia disso. Todas as tradições antigas sabiam que falar a verdade sempre é perigoso. Porque falar a verdade, por definição, significa dizer palavras que destroem ilusões. E toda pessoa que tenta encontrar estabilidade em algum tipo de senso comum, em ilusões compartilhadas socialmente, ou no mundo das aparências, vai ficar com raiva quando alguém fala a verdade. Sabe, todo mundo sente que falar a verdade é sempre arriscado. E quando a gente realmente olha para a vida como um jogo, em que o objetivo final é ser o mais forte, sobreviver, falar a verdade parece uma grande estupidez, simplesmente porque te coloca em risco. Quando você enxerga o mundo de um ponto de vista materialista, o que você precisa fazer é manipular as outras pessoas, e com certeza não tentar dizer a verdade. Porque falar a verdade é sempre perigoso, sempre arriscado. Isso te deixa mais fraco no mundo das aparências. Olha, eu recomendo para todo mundo que está assistindo esse podcast assistir ao discurso de 1978 do Alexander Solzhenitsyn em Harvard, porque é exatamente sobre isso que ele fala lá. Eu assisti pela primeira vez faz mais ou menos uma semana. É exatamente isso que ele está dizendo ali. Ele disse que todo mundo esperava que Solzhenitsyn fosse muito crítico ao comunismo em Harvard. E claro, ele foi muito crítico ao comunismo. Mas naquele discurso, ele foi, antes de tudo, muito crítico à sociedade ocidental. Ele disse que a sociedade ocidental perdeu o contato com a verdade porque, segundo ele, parte de uma visão de mundo materialista. Ele praticamente disse, palavra por palavra, o que eu menciono no meu livro. E eu nunca tinha ouvido esse discurso antes, então com certeza não o conhecia quando escrevi o livro. Mas na mesma linha, ele diz que a cultura ocidental está perdida, justamente porque na filosofia e no materialismo ocidentais não existe motivo algum para se dizer a verdade. Porque dizer a verdade sempre faz você perder alguma coisa. Enfim, falando a verdade, quando numa sociedade materialista, as pessoas perdem o contato com a verdade e já não veem mais motivo para falar com sinceridade, algo muito estranho acontece. A conexão se perde. Porque é falar a verdade que faz as pessoas se sentirem conectadas. Falar a verdade. Você fala a verdade quando expressa algo que normalmente esconde atrás daquela imagem idealizada e narcisista que todos nós mantemos. As pessoas vivem sustentando essa imagem ideal, essa imagem narcisista, e é isso que as isola umas das outras. E o ato de falar com sinceridade, de falar a verdade, é o que destrói essas imagens idealizadas e reconecta as pessoas entre si. Então, uma sociedade em que há cada vez menos liberdade de expressão está condenada a acabar em isolamento e desconexão. Sim, claro. Uma pergunta aqui, porque outra coisa, muito típica do pensamento racionalista, é assumir, claro, que a verdade e a realidade existem de fato, de forma metafísica, e que fazem parte de uma realidade independente do observador. E essa ideia de uma realidade independente do observador, para mim, é provavelmente uma das mais problemáticas. Eu não acho que seja assim. Mesmo dentro da física, a gente aprendeu que o observador é essencial para determinar a realidade do mundo quântico. E eu vejo isso também nos próprios modelos psicológicos das pessoas, entende? A verdade depende do observador. É por isso que, sabe, a maldade do Vladimir Putin é
é uma verdade absoluta dentro do modo de ver desse grupo de pessoas. Já a realidade relacional do sistema político russo, onde as coisas se influenciam e reagem a fatores impostos de fora, faz parte da verdade de pessoas talvez como eu e você. Mas ainda assim, é algo que depende do observador. Como você, dentro do seu modo de pensar, lida com isso? Ou essa questão do observador pode ser simplesmente descartada? Can it be discounted, the observer question? Sim, bom, o exemplo da mecânica quântica é, claro, um ótimo exemplo. E eu estou escrevendo 2 livros neste momento. Um deles trata da história da ciência nos últimos 5 séculos e de como a ciência repetidas vezes acabou esbarrando nesse fenômeno estranho da consciência, até mesmo nesse fenômeno misterioso da alma, mas também repetidas vezes acabou se afastando disso. Isso é religioso. A gente vai embora. Sim, sim, exatamente. Sim. Os cientistas seminais, os pais fundadores da ciência, nenhum deles era materialista. E até no ano passado eu visitei o CERN por uma semana, porque um dos físicos de lá tinha lido meu livro, A Psicologia do Totalitarismo, e gostou muito. Ele me disse algo como, olha, talvez você goste de passar uma semana aqui, ver os experimentos, observar tudo. Então eu fui. Eu até escrevi um artigo que também está no meu Substack, sobre a base matemática do Teorema de Bell. Então, eu realmente me interesso por isso, e sempre fiquei fascinado com o que você mencionou, que mesmo no nível da nossa realidade material existe um efeito do observador. Ou seja, não existe uma observação que não seja influenciada ou até construída pela entidade que observa, pelo ser humano que observa. Isso é verdade. Mas eu não tenho tanta certeza se concordo com você quando diz que não existe uma verdade independente do observador. Pelo menos eu acho que foi isso que você disse. Mas sabe, bem, como você sabe, eu acredito que eu prefiro dizer assim, a realidade é sempre construída pelo observador. E dá para ver isso com muita clareza no nível das partículas elementares. Antes de uma partícula elementar, ser observada, ela é um mar de potencialidades. É uma onda de probabilidade, como dizem na física. Claro que eles mesmos não sabem exatamente o que estão dizendo. Ninguém realmente sabe o que é uma partícula antes de ela ser observada. Do ponto de vista físico, tudo bem, provavelmente é algo como uma onda de probabilidade, que em termos matemáticos está situada em um espaço de Hilbert. Então, no momento da observação, de repente essa onda de probabilidade colapsa e aparece uma partícula localizada em algum ponto do espaço e do tempo, com certas características físicas, que são só uma parte muito pequena de todas aquelas potencialidades, de todas as características que ela tinha antes da observação. Então é como se no instante em que a gente observa, a gente criasse a realidade, uma realidade que é só um pequeno aspecto de uma realidade material, uma parte bem pequena de tudo que formava essa realidade antes da observação. Mas eu acho que a gente cria a realidade. Não existe uma realidade independente de nós, como observadores. Só que, na minha opinião, isso não quer dizer que não exista uma verdade independente do observador. Nesse caso, a verdade precisa ser uma realidade compartilhada. As realidades de diferentes pessoas que aceitam a mesma realidade. E isso, então, é a verdade. Desculpa, a gente está indo para um campo bem abstrato. Não. Isso, exatamente. Para mim, quando a gente fala de mecânica quântica, a verdade seria a onda de probabilidade, algo que a gente, na verdade, não conhece, que é muito, mas muito maior do que conseguimos observar. Mas ela existe, de certa forma. Ela está lá. E no momento da observação, a gente reduz a verdade a essa coisinha pequena que vemos com os olhos e entendemos com o cérebro. Então, é mais ou menos assim que eu penso sobre isso agora. Existe a verdade, mas a gente nunca consegue expressá-la completamente, nem conhecê-la por inteiro. It's Matt Radios level probabilidade o gata, hasta morte vivo, por exemplo.
E isso é um problema. That's a problem. Quer dizer, o Schrödinger detestava isso. That's why he dictated Merriman, but É por isso que ele indicou Merriman. Mas nesse caso, a verdade vai acabar reduzida a esse tipo de estado insatisfatório. Pegou os dois. E isso nos levou bem longe da pergunta original. Você consegue pensar em algo que possa ser feito contra essa formação em massa? Porque a gente realmente precisa sair disso na Europa, senão milhões de pessoas vão morrer. Otherwise, it's going to be millions of people who will die. Yeah, exactly. Yes. And of É, course, exatamente. Sim. E claro, o problema começou quando a modernidade se afastou do ato de falar com sinceridade. Isso quer dizer que, como seres humanos, a gente está o tempo todo diante de uma escolha. Tipo, vamos pelo caminho mais fácil e aceitamos todas essas narrativas que todo mundo repete? Vamos pelo caminho fácil e acreditamos nessas ilusões sociais e narrativas compartilhadas? Ou vamos pelo caminho mais difícil e dizemos, olha, isso não me parece certo, e eu vou tentar explicar por que eu sinto isso, por que isso não está certo? Então o ato de falar com sinceridade, em todos os níveis, do mais simples ao mais alto, sempre se resume a isso. Significa decidir dizer palavras que vão contra certas imagens ideais que são projetadas sobre a gente. A maioria das pessoas nem percebe que acaba acreditando e se moldando a todas essas normas sociais e imagens ideais. Eles simplesmente fazem isso o tempo todo. Nunca pensam por conta própria. Sempre pensam do jeito que os outros querem que pensem. Falam as palavras que os outros querem que falem e nunca falam as próprias palavras. É isso que acontece numa formação de massa. De repente a massa surge. Existe uma pressão enorme para se conformar, para entrar nisso. E aí tem uns poucos % das pessoas que decidem dizer que não concordam. E Gustave Le Bon, lá no século XIX, já falava sobre isso. Ele dizia que toda vez que uma formação de massa aparece, existem 3 grupos. Primeiro, de 20 a 30% das pessoas que entram totalmente na formação de massa. Ficam completamente hipnotizadas, literalmente hipnotizadas. É hipnose. Formação de massa é hipnose coletiva. Mass formation is mass hypnosis. And then you have a large group, 60% maybe, 65%. E aí você tem um grande grupo, uns 60%, talvez 65%, que sabe que tem algo errado, mas escolhe ficar em silêncio porque sente a enorme pressão da formação de massa. E depois tem uma pequena parte das pessoas, às vezes até 10%, às vezes até 20%, que não entra nessa e decide falar. Tenta dizer algo como, olha, tem alguma coisa errada nessa narrativa aqui, sobre a guerra na Ucrânia, sobre a crise do coronavírus e por aí vai. E Gustave Le Bon, lá no século XIX, já tinha observado isso. Ele dizia que esse pequeno grupo de pessoas dissidentes, quando resolve se manifestar, quase sempre acaba muito decepcionado, porque percebe que as pessoas dentro das massas se recusam a acordar. Porque quando alguém entra numa formação de massa, quando está hipnotizado, não importa o que você diga, não importa o quão claros sejam seus argumentos contra a narrativa, nada disso vai ter impacto psicológico. Isso acontece porque esses argumentos se referem a uma parte da realidade a qual já não estão ligadas emoções. Ou seja, no nível psicológico, todos esses argumentos simplesmente não têm efeito algum. E Gustave Le Bon já dizia isso. Ele observava que, quando as pessoas dissidentes se manifestavam, elas ficavam muito decepcionadas, porque viam que as massas se recusavam a despertar. Mas ele dizia, e isso é fundamental, que isso não quer dizer que as palavras delas não tenham impacto. Quando existem pessoas que continuam a se expressar de forma calma e sincera, sem afirmar que sabem tudo, mas apenas dizendo, olha, eu não concordo, isso ainda tem um efeito. Na minha opinião, tem algo errado aí. Quando essas pessoas continuam se manifestando, elas não conseguem despertar as massas. Mas normalmente acabam impedindo que as massas cheguem à última fase da formação coletiva, aquela em que costumam tentar destruir todo mundo que não segue junto com elas. E é isso que a gente precisa. Que as massas não cheguem a essa última fase, porque nesse caso elas acabam se destruindo antes de destruir quem não vai junto com elas. Por outro lado,
Quando as pessoas que não caem nessa formação em massa escolhem ficar em silêncio, aí sim as massas primeiro destroem quem não concorda com elas e depois se destroem também. Foi o que aconteceu, por exemplo, na União Soviética. E não é um caso isolado, dá para citar muitos exemplos históricos disso. We could go give a lot of historical examples. It's a very good point. So the act of resistance É um ponto muito bom. the act of Então, o ato de resistência é, na verdade, também um ato de ajudar as pessoas, de impedir que algo aconteça no trabalho, só por meio da resistência, e de dizer: não, não, tem alguma coisa errada aqui. Mesmo que você não concorde com isso, eu quero que fique registrado, certo? Okay. Exactly. You know, the only cure I could Exatamente. Sabe, eu poderia analisar isso de 20 jeitos diferentes e o resultado seria sempre o mesmo. A única cura, o único remédio para uma sociedade cansada de mentiras e manipulação, cansada de propaganda, é a sinceridade. Essa é a única cura. A gente precisa redescobrir o valor psicológico da verdade para o ser humano. A verdade é fundamental para o ser humano. É fundamental. É fundamental para cada pessoa, para cada indivíduo, e é fundamental para a convivência humana. Não pode existir uma sociedade realmente humana que esteja afastada do ato de falar com sinceridade. which is alienated from the act of sincere speech. I like that one, sincerity, the idea of sincerity. Eu gosto dessa ideia. Sinceridade, a ideia de sinceridade e de como isso aparece. Porque é muito, quer dizer, é isso. Quando você percebe a reação emocional do outro, é aí que você sabe que tocou em algo, né? Algo que a pessoa talvez preferisse que não fosse tocado. E provavelmente é por aí que vale seguir. Matias, para quem quiser ler mais sobre a sua análise e as suas ideias, tem, claro, os seus livros. Mas você mencionou que também tem um Substack. Onde mais as pessoas se encontram? There's also a Substack. Where else should people find you? Oh, yes, there is my book, which is translated now, I think, in 25 Sim, languages. tem o meu livro, que agora já foi traduzido, acho que para umas 25 línguas. Então ele também está em japonês, em chinês e na maioria das línguas principais. E tem o meu Substack, a minha página no Substack, onde eu publico textos curtos de vez em quando. Às vezes eu passo 2 ou 3 meses sem publicar nada, porque eu só escrevo quando sinto que tem algo que precisa ser dito, caso contrário eu não escrevo. Então, a minha página no Substack e o meu livro são as duas coisas mais importantes, na minha opinião. De vez em quando, eu também publico alguma coisa nas redes sociais, mas não muito, porque acho que no Substack dá para publicar esses textos mais longos, que eu prefiro. Então, provavelmente, essa é a melhor forma de conhecer o meu trabalho. So that's probably the most two important ways to learn about matter. Okay. I will link to both to your Certo. Eu vou colocar os links, tanto para o seu livro quanto para o seu Substack, na descrição aqui embaixo. E espero conversar com você de novo em breve para continuar essa conversa e também falar sobre como sair da confusão em que a gente acabou se metendo. Matias Desmet, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Muito obrigado, Pascal. so much for your time today. Thank you very much, Pascal.